Você se considera uma pessoa culta? Mas hoje em dia, o que é cultura? A diversidade por si só já é culturalmente rica? Muitas perguntas cultas para o tema de hoje. Depois da vinheta. Chá do Sim começando, e no programa de hoje, nosso quinto sabor delícia do chá é Paola Valentina, que além de uma artista, ela é jornalista, ela é produtora cultural, ela é maravilhosa e, enfim, chegou sua vez aqui, né? Chegou minha vez. Olha, um gangbang cultural aqui. Maravilhoso. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar com vocês. E eu vou começar, então, aqui, porque a gente já se conhece tem um tempo, e eu sei que um lema seu de vida é que você é uma mulher que transforma dor em amor. Qual que é a ferramenta para isso? Autenticidade, liberdade e essência. Acho que são as ferramentas. Viver num corpo trans e travesti nesse país é um desafio gigantesco, né? Onde somos assassinadas diariamente. Chegou uma época na minha vida que eu resolvi, sabe, entender como que eu iria articular e ser nessa sociedade. Foi aí que eu pensei, ou eu saio dando murro na cara das pessoas, por tudo que passo, por toda a violência, por toda a opressão, ou eu vou dar o melhor que eu tenho de mim. E esse melhor é o amor. Então, é isso que me constrói e que faz da minha jornada muito mais leve e muito mais prazerosa. Eu queria fazer uma observação, assim, porque eu sou a reflexiva estudante de psicologia do rolê, que é muito legal ouvir a sua fala, Paula, porque é realmente a questão da inteligência emocional que a gente fala, né? De, tipo, você escolher conscientemente, tipo, apesar de toda a dor, todos os ataques e preconceitos, escolher não devolver na mesma moeda, né? Não devolver também com dor. E, gente, isso é muito legal. E é muito difícil fazer essa escolha. Eu, assim, tipo, tudo que eu estudo e de toda essa coisa da psicologia, parabéns e obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada, meu amor. Você sabe que é a maturidade. A maturidade vai nos trazendo e nos colocando em lugares que a gente se sente mais confortável para agir, para ser, e que a gente precisa disso para a nossa própria sanidade mental. Porque, como eu disse, né, não é fácil viver nesse país de intolerância, de preconceitos, mas a gente precisa dessa sanidade mental para enfrentar esse sistema. Então, a gente vai lá, vasculha o seu melhor e pega ele como ferramenta para esse enfrentamento que a gente vai conseguir. Adorei. Qual que é a dificuldade que você encontra para produzir cultura para a comunidade LGBT? Qual que é a maior dificuldade que você vê nesse... Olha, a maior dificuldade é a inclusão desta cultura, né? Porque quando a gente fala de diversidade, hoje está na moda. Tudo é diverso. As empresas estão, né? O setor de diversidade, olha que maravilha. Mas quando a gente vai realmente buscar esta realidade, a diversidade não traz a inclusão. Isso é um fato, né? Você tem ali a sua meia dúzia de moedinhas da diversidade que estão naquele canto e é aquele canto que ela deve ficar. Né? Ela não tem essa inclusão de abranger uma formação, de uma vivência maior dentro dos espaços e tal. E isso reflete na cultura, né? Isso é muito, muito claro na cultura. A gente já sofre, né, na cultura há muitos anos pela questão política e etc, etc, que a gente já sabe. Mas falar de cultura LGBTQIA+, é um grande desafio, porque a gente precisa desses corpos inclusos nos espaços, nas instituições, no mercado de trabalho, né? Porque tudo é uma cultura, né? Tudo é uma cultura. Então, é importante a gente pensar sobre isso e é importante a gente pensar também o quanto a gente está consumindo dessa cultura LGBTQIA+, sabe? O
quanto a gente consome, o quanto a gente curte nas redes sociais artistas LGBTs, sabe? Valoriza, o quanto a gente valoriza esses trabalhos, não é? Porque eu falo muito isso e tenho trazido como pauta da minha vida também, nós da comunidade LGBTQIA+, a gente ficou muito aquele lugar da glamorização, do elitismo, sabe? A gente está aqui ainda, da lacração. Enquanto a gente lacra, pessoas morrem. Enquanto a gente lacra, a gente não fomenta a nossa cultura, a nossa história, o nosso sistema perante esse sistema cis mesmo, né? Então é isso, a gente precisa refletir, parar para pensar e realmente valorizar os nossos dentro desta cultura. Até porque quando a gente vai por um, talvez, lugar mais óbvio no imaginário das pessoas de cultura, as pessoas vão pensar em audiovisual, em artes visuais e plásticas, vai pensar na música. Aí eu sinto que a gente enquanto comunidade, já tem uma ligação muito forte com a música, né? Então já tem um histórico da gente consumir e valorizar. E hoje em dia com os booms das cantoras drags, então assim, trouxe também muitas coisas interessantes para isso. Mas e o resto? Quanto você consome de tipo, eu conheço um artista visual bacana, ou às vezes está compartilhando coisas nas suas redes sociais e que é de artistas da comunidade, você às vezes nem sabe e não valoriza o tanto como poderia, né? Também acho que tem isso de reconhecer, porque eu acho que às vezes a gente fica muito no pop, no sentido muito da música, da dança, e também entender que a gente precisa também conquistar essas outras áreas das artes, né, e da cultura que consome a gente, né? Totalmente, Rafa. Eu acho que o pop se apresenta como mais consumido porque ele é mais fácil. Na verdade, como eu mesmo coloquei, ele se apresenta, você não precisa pedir por ele. Você está na rua, ele passa, você está na TV, ele passa. Então, eu acho que partindo por esse princípio, por exemplo, hoje em dia tem várias plataformas com filmes LGBTs que são free, que você pode ir lá assistir, curtas, webséries, canais, Chá dos 5, enfim. Todas as pessoas da comunidade que estão produzindo esse tipo de material. Tem também muitos cantores, além do pop, com mensagens maravilhosas, com músicas que, inevitavelmente, tu vais te relacionar, tu vais te identificar. E, a partir daí, como tudo na vida, tu tens que ir atrás de saber quem está mexendo com a pintura, quem está mexendo com a dança, quem está mexendo com outras atividades dentro desse universo super vasto da arte. Será que isso tem a ver com a questão da gente valorizar mais a cultura estrangeira do que a nossa? Porque às vezes me dá a impressão, talvez vocês me corrijam se eu estou enganado, mas se vem uma mostra em algum museu de um artista LGBT, existe um público X, que é um público considerável. Agora, se um artista brasileiro faz uma exposição, um artista LGBT faz uma exposição, faz alguma coisa nesse sentido, parece que a abrangência e a popularidade dessa manifestação artística aqui não é tão presente. A gente tende a valorizar o que é de fora. Você sente isso? Nossa, absurdamente. Por isso que eu te falo dessa glamorização, né? Quando ela vem lá de fora, uau! Sensacional, super válida, né? Movimenta uma receita gigantesca. Quando você vê o produto daqui, né? E trago isso também como um reflexo nas nossas vidas. Um exemplo, eu enquanto mulher trans travesti, eu costumo dizer hoje trans travesti, porque a gente já traz de lá a coisa do trans, da transgender, né? A gente já importa esse tema. Aqui no Brasil é travesti, sempre foi, sempre seremos travestis. Entendeu? Mas essa glamorização desnecessária que deslegitima, né, uma real palavra, uma real identidade. E isso dá, né, para todas as áreas. Isso vai para, né, para a cultura e etc, etc. Então, assim, eu não sei porque que o brasileiro gosta de se banhar nessas águas do equívoco internacional, entendeu? Eu juro pra vocês que eu não consigo entender. Porque é isso, vamos valorizar os nossos, a nossa raiz, vamos ter orgulho, porque tem gente que tem vergonha, não é, da raiz. Nós somos do interior, você sabe disso, pessoas lá do interior. Cara, o quanto eu me orgulho de ser de lá, o quanto eu me orgulho da cultura de lá. Não é porque eu vim pra metrópole, né, que eu, nossa, virei o quê? Nova-iorquina. Não, entendeu? Eu tenho as minhas raízes, valorizo as minhas raízes e acho importante a gente pensar sobre isso também, não é? Tem dois apontamentos, assim, eu queria, durante essas falas. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa
uma matéria, na verdade, era um artigo acadêmico, que ele diferenciava claramente, até com ilustrações, a diferença entre segregação, exclusão e inclusão. Ele mostrava essas coisas, e são diferentes. A gente precisa entender essas diferenças para que a gente possa efetivamente pensar no que é a inclusão, né? E aí, o outro apontamento que eu queria trazer, chamar a atenção, é que a gente vive numa sociedade que, há poucas décadas, as mulheres não votavam, porque elas simplesmente não tinham direito de. E é óbvio que a gente tem que discutir, tem que trazer toda essa questão à tona, mas eu fico nessa... Aí é uma problematização, tá? Não tem nenhuma conclusão e nem algo bonito a ser dito. Mas é isso, assim, tipo, como que a gente vai... Como não? A gente já está fazendo, né? Que é trazer isso, dar voz e trazer isso para a mídia, né? Dos artistas e da cultura da população LGBTQIA+. Mas olha que contraste, que coisa louca. Há poucas décadas a mulher não podia votar. E hoje a gente está lutando, a gente está bravamente tentando estressar esse sistema para perceber que a gente tem voz, a gente tem lugar, a gente tem cultura, e se quiser vai ter título acadêmico, se quiser vai ter o que precisar, porque a gente é capaz de. É muito louco. Eu acho que uma coisa que está muito relacionada a isso, e a gente precisa ficar atento, porque não sou eu falando, não são as pessoas aqui no chá, é uma discussão que a gente vê que está muito na comunidade, como a gente não é unida. Então, assim, a primeira pessoa que desvaloriza o trabalho de um artista LGBT, geralmente é uma outra pessoa LGBT. Exato. Porque, assim, é aquilo que eu falo, todo mundo tem o direito de fazer apontamentos. Olha, aquela é uma exposição de mulheres lésbicas, não tem nada a ver comigo. Nossa, que bacana o trabalho, senti falta de poder ver nesse trabalho alguma coisa. Mas você foi ver? Não. Não, e assim, você pode pontuar, senti falta de falarem das mulheres trans, lésbicas, que não ficou claro ali. Você pode pontuar, mas não desvaloriza, porque o que a gente está enfrentando no Brasil é que as primeiras pessoas que barram a cultura LGBT são os outros LGBTs. Uhum. E isso, para mim, é o mais triste, porque a gente não cria diálogo nenhum e, geralmente, a cultura, a arte, ela vem para tentar trazer um diálogo, abrir um espaço de diálogo, e é o primeiro momento que a gente já ignora, né? Quem falou isso foi o Tami. Ele estava explicando que o público dele não é a comunidade. Não é a comunidade que apoia ele no trabalho, agora na política. Ele estava falando sobre isso. E eu fiquei pensando, tipo, eu não tinha parado para realizar que isso é um fato até eu realmente ouvir. Porque é aí que a gente encontra a primeira barreira. Tu falaste sobre desunião e eu acho que ela passa muito pelo nosso pensamento enquanto colonizados. Sim. Porque a gente tem essa alma de colonizado, essa coisa de, sabe, que vença melhor, só quero sobreviver, só quero, entende? E quando eu viajei para fora do país, eu cheguei... Viajada. Viajelen. Eu cheguei no país de Gales e quando eu cheguei na recepção do hotel, né, era uma viagem a trabalho, estávamos eu e outros países, né, pode ser assim dizer. E a recepcionista virou e falou assim, nossa, sou international. Então, tipo, pra ela, a gente era o internacional, tu entendeste? E mais do que isso, o país de Gales, ele foi conquistado pela Inglaterra, né, enfim. Só que assim, para tu ver como é diferente o espírito de colonizador e colonizado. Mesmo sendo conquistado, eles têm o brio. Nos castelos, quando eu chegava, estava escrito assim, os invasores ingleses. Oi, tudo bom? Sua rainha é inglesa. Entendeu? Assim, mas tipo, peitando. E aqui é a descoberta do Brasil, e não da invasão. Não é o dia que invadiram o Brasil. Sabe, aqui descobriram. Aqui descobriram. A gente passa esse pano. Tá puxado. Essa descoberta foi puxada. Exatamente, a gente passa esse pano assim, molhado nas águas do Rio Amazonas. A gente aceita isso, entende? Por isso que é tão complicado você absorver uma arte que vem daqui. O movimento este também, que eu acho que tem mudado um pouco, mas eu não sei se ele alcançou a grande massa. Mas tem existido uma valorização, dando um exemplo super raso. Antes da pandemia, nas boates, por exemplo, começaram a exibir remixes, começaram a tocar remixes que tinham uma brasilidade, que eram de cantores daqui. Ok, começou com a Anitta, mas depois tinha a Vanessa da Mata e por aí vai. Querendo ou não, era a tua língua que estava tocando ali num ambiente que tu jamais ia imaginar um português, entendeu?
Então é um processo que as pessoas precisam tomar consciência para que elas startem a partir de si, a busca por esse conhecimento. Eu acredito muito nesse, sabe, plantar a minha semente e vai brotar coisas bacanas, não é? É muito curioso quando a gente pensa que a gente tem uma comunidade, porque nós não somos minorias, eu sempre digo isso. Nós somos pessoas minorizadas, né? Mas nós não somos minorias. Que vai para a Avenida Paulista 4 milhões de pessoas engajando pela sua existência, né? Celebrando o seu corpo político. Cadê essas 4 milhões de pessoas pautando política pública de saúde e educação para a nossa comunidade? Então a gente precisa entender, a gente precisa refletir e levantar esses argumentos, entende? Sem essa segregação, porque a gente vem desse lugar, né? Olha, é a lésbica que não gosta do gay, o gay que não gosta da trans. Gente, vamos parar com isso? Infantilidade é lá na escolinha, na pré-escola, né? A gente já passou, somos pessoas maduras, que enquanto estamos com atitudes infantis, a gente só perde. Cadê a evolução? Né? Como você falou, a gente está sendo nesse trabalho árduo, né? Dessa descolonização, né? em toda a interseccionalidade, porque isso vem em toda a interseccionalidade. Mas não adianta a gente vir com esse trabalho árduo se a gente tiver essa mentalidade ainda. Se eu falar assim, olha, não vou sentar lá com os meninos do Chá dos 5, porque são são os 4 meninos que são... E aí? Gay, branco, gays, padrão. brancos... Não. A mesma coisa na minha vida. Eu estou, né, com um programa, talk show no Instagram. Qual que é seu público? Geral. A representatividade está ali, da mulher trans travesti está ali. Exatamente. Então a pessoa está consumindo já e está... legal, bacana, não, né? Se eu tenho preconceito, passei a não ter mais, porque gosto do conteúdo que ela desenvolve. E segue vida. Porque se a gente continuar nesse lugar de ficarmos falando de LGBT para LGBT, nós já sabemos das nossas dores, das nossas angústias, de toda a nossa história. A gente precisa colocar lá para fora, sair da bolha, literalmente. Não adianta, senão a gente vai continuar anos e anos falando da mesma coisa e sem nenhuma evolução. E quando a arte parte de um LGBT, quando ela é feita por um de nós, é importante entender que antes dela se configurar como contemplativa, ela é política. Exato. Porque a pessoa está lutando muito para estar ali, para existir, para poder produzir, e isso precisa ser reconhecido. Muito, muito, meu amor, muito. E é uma coisa que me incomoda muito, saber que a gente tem que ter esse medo ainda, né? Esse receio de produzir, de fazer, de estar, de executar, né? Eu produzi várias paradas pelo interior do estado e até um motorista que me acompanhava falava, Paola, você não tem medo de tomar um tiro? Que, né, era um enfrentamento real mesmo do corpo daquela mulher travesti. Olha, tá rolando, vai rolar e é isso, entendeu? Eu falei, gente, se eu tiver que tomar um tiro ou morrer por ser quem eu sou, que assim seja. Infelizmente vai ter que ser assim. Porque assim não adianta eu ficar aqui com medo, eu vou, né? Nina Simon, que sempre falou, né? Que liberdade é quando a gente não tiver medo. Então a gente ainda não chegou a essa liberdade. Paula, você mencionou aqui, enquanto você falava lindamente, diga-se de passagem, eu tenho 2 perguntas. Uma, cadê esses 4 milhões também assistindo o Chá dos 5? Concordo. Fica aí no ar, né? Concordo. Assistindo o seu talk show, cadê essas pessoas? Concordo. Mas enfim, vamos deixar aí. Enfim. E aí a gente, né, para estudar, fazer o programa, a gente deu uma olhadinha na sua página no LinkedIn, que para quem não sabe é uma rede social voltada para o mundo profissional, né? Você coloca suas conquistas, suas qualificações acadêmicas, experiências profissionais, enfim. E aí a gente sabe, nós pudemos consultar que junto ao Museu da Diversidade Sexual, você já organizou mais de 30 paradas LGBT no interior do estado de São Paulo. Estando à frente, né, dessa organização. Eu queria que você comentasse para a gente, por gentileza, sobre essa polêmica que até hoje aparece, vira e mexe, aquela coisa de que na verdade, só uma festa, todo mundo é só zoeira, todo mundo se pega, e que não tem uma militância real por trás da parada. Mito. É verdade ou mito? Mito, não é? Porque, gente, a parada ela é uma celebração política dos nossos corpos. Ela precisa existir, sabe? É uma missão de paz, de inclusão, né? Então, assim, além de ser uma festa, porque também festa é um ato político. A gente está numa festa, é um ato político, né? Tudo envolve a política, né, gente? A gente precisa entender isso também. Então, assim, é incrível.
Foi uma das maiores experiências da minha vida, sabe, meu amor? Eu falo isso, eu sou muito grata por ter passado por esse momento e por ter enfrentado esse desafio, né? Porque era a única produtora que fazia todo o Away e eu nem sabia onde eu estava caindo, né? É uma loucura. Mas foi uma das maiores experiências porque fazer parada em São Paulo, todo mundo já sabe, tem essa coisa da tradição, né? Criou esse movimento grande, né? Com o decorrer dos anos. Mas fazer no interior, oh, que desafio. Que desafio, porque você lida com situações totalmente inusitadas, pessoas inusitadas e com expectativas grandes desse público LGBTQIA+, de lá, né? Só que eu fico muito feliz porque hoje a gente começou, foram 3 anos que eu executei essa produção. Hoje eu vejo que se movimenta muito, sabe? Os coletivos LGBTQI de lá, dessas cidades. Imagina, pra gente, eu fui fazer uma parada em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. Ai, gente, que loucura. E é aquela coisa, pra você ter uma noção, a prefeitura, ela autoriza, porque você precisa, né, de toda essa burocracia para que aconteça a parada. E tinha exército na rua, para você ter uma noção de que, olha o medo que eles tinham, de que, né, nós somos aquela população que extravasa, aquela população de delinquente, tudo, né? Um Lá vem, exatamente. Botou o exército na rua com um pedaço de pau desse tamanho, eu olhei pro motorista que me acompanha e falei, ô Heitor, é hoje que nós vamos sair daqui direto pra Allan Kardec. E aí eu falei, gente do céu, que loucura. Então você começa a pensar, né, olha só onde a gente tá. Né? Nesse lugar da marginalidade, nesse lugar terrível que nos colocam. Então, assim, é sensacional. Eu tive experiências lindas, lindas, lindas. Foi numa cidade de Sertãozinho, eu conheci uma menina trans de 8 anos, a Amora. Olha, eu falo dela e fico toda arrepiada. Porque é real, gente. Porque... Sabe, na hora que eu tô ali naquele trabalho, e não é trio, não, porque detesto trio, não aguento ficar em cima de trio. Eu gosto do povo, eu gosto de estar ali, sabe, junto, conversando, sabendo o que eles fazem, o que eles não fazem, porque é aquele dia que eu tiro pra analisar tudo. E aí chegou a mãe de Amora, que é daquele coletivo Mães pela Diversidade, que é maravilhoso, que a gente ama, né? Eu falo que se minha avó estivesse viva, ela estaria lá bravamente. Porque, enfim, é um fortalecimento gigantesco. E a mãe de Amora chegou pra mim e falou, olha, eu tenho uma filha trans, né, de 8 anos, já ela vai estar aqui, porque ia ter show de Pablo Vittar, uma coisa assim. E aí chegou a Amora. E assim, e a mãe dela, essa aqui é a Paola, enfim, acho que me seguia, não sei o que acontecia. Ai, tia Paola, ela veio, ela olhou pra mim, menino, sabe aquele De Volta pro Futuro, De Volta pro Passado, sei lá, o filme, não sei. Que eu olhei pra ela e falei, gente, eu me vi com 8 anos. E eu acho que ela se viu no futuro. Sabe, porque a mãe dela assim, olha, eu quero que você seja igual a tia Paola quando você crescer. Então ali foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu falei assim, meu trabalho vale a pena. O meu trabalho vale a pena. Porque, sabe, de você, aquela sementinha que eu falei pra vocês de plantar e florescer, é exatamente isso, quando a gente planta e começa a florescer nesses corpos que eu, imagina, com 8 anos, não sabia nem o que era uma travesti. Não sabia nem quem eu era, eu não tive referência. A evolução que essa menina já vai ter. Exato. De ter essas referências. A mãe, o pai, a família apoiando uma criança trans de 8 anos na cidade de Sertãozinho. Que é minha terra ali, eu sei muito bem como funciona a cultura como funciona. da região. Então, assim, imagina a opressão que essa mãe, né, que também não entendia nada, porque hoje a gente é próxima, a gente se fala. Então, assim, é isso que representa as paradas. Sabe? A evolução dos nossos corpos, o respeito aos nossos corpos. Então, e a nossa representatividade nua e crua naquele momento tão bacana. Sabe? Lindo, adorei. Eu ficaria aqui. Ai, continua. Você falou uma coisa que eu acho interessantíssimo e muito importante a gente levar, que é uma coisa que é um dos alicerces que a gente tem no nosso programa, que é a questão da gente falar com todos os públicos. Sim. Por quê? Você disse que é importante a gente conversar com o restante da comunidade, com o restante da população, e não só falar de LGBT para LGBT, para a gente sair de dentro da nossa bolha, porque a gente passa a alcançar outras pessoas e deixar de segregar, né, da gente se separar do outro. O que eu queria que você comentasse sobre isso é a dificuldade que a gente tem dessa conversa para fora. É ainda o preconceito mesmo? Existem outros mecanismos que barram
essa conversa entre a cultura LGBT e o restante da cultura que, né? O que você vê que é difícil, assim? É o preconceito que pega ainda? Tipo, eu não vou consumir produto que é LGBT porque são 4 viados sentados ali falando e o que você sente? Meu amor, eu sinto que a imposição afasta. A imposição da militância. Eu sei que nós somos corpos cansados, que, né, tem hora que a gente fala, cara, que saco. Mas a gente deve agir com mais naturalidade. Sim. Sabe, quando você age com naturalidade, você passa a permear e a compor outros lugares e tá tudo maravilhoso. Falo como experiência da minha vida, né? Antes de trabalhar com o Museu da Diversidade, eu trabalhei naquele lugar, né, que colocam as pessoas trans travestis, que é no telemarketing. Ou é a prostituição, ou são esses subempregos, não desmerecendo, mas assim, no sentido de... você é maravilhosa aqui, mas seu lugar é aqui porque você está atrás de um telefone e ninguém está te vendo, você não está em contato com o cliente. Então é aqui. Mas foi um dos lugares que eu aprendi demais, porque assim, eu, né, a única com aquele corpo trans travesti naquele lugar, passei a conviver com pessoas que tinham preconceito, né? Pessoas totalmente intolerantes e com a naturalidade, só do existir, de uma conversa, de um bate-papo, de um tomar um café, chegavam pra mim, sei lá, 2 meses depois, Paola, eu tenho que te agradecer, porque você tirou todo o preconceito que eu tinha dentro de mim. Você entende? Então, assim, eu acredito que muito do preconceito, a grande maioria, é pela ignorância. Claro, existe o preconceito real, da intolerância, da violência, porque a pessoa realmente é ruim, é uma pessoa ruim. Mas a maioria é pela ignorância, de não entender, de não conhecer. Eu falo isso, as pessoas acham que nós, pessoas travestis, corpos trans, né, trazendo para a questão sexual, o povo pensa que a gente faz pirofagia, porque é um fetichismo. Nossa, né, até me perguntaram recentemente, você já foi violentada? Eu falei, eu sou violentada pela sociedade todos os dias na padaria, no sentido de, vem aquele papinho, né, vem o homem, aquele, né, o hétero, aquela coisa, tal. E claro, né, gente, só para deixar claro, quem relaciona com mulheres trans são homens héteros. E também não, porque hoje eu tô adorando essa diversidade. Meninos, eu tô adorando, né? A gente se encontrou, inclusive, num show de Mel C, não foi? Gente, de Mel C. Um bando de meninos gays chegando em mim. Olha, eu quero ficar com você. Eu falei, gente, que genial. Só que eu não tenho ainda essa capacidade, porque tava lá naquela caixinha que me colocaram. Mas se você percebe que essa nova galera tá vindo, sabe... sem essas caixinhas. Os prendidas. Eu ia falar, respondendo para você, Renato, e a Paola estava nesse dia, eu acho que tem muito também relação que as pessoas do poder têm coragem para colocar o nosso discurso. Eu conheci a Paola porque eu fui fazer uma tour com um espetáculo pelo Circuito Cultural Paulista. E na nossa reunião... É um espetáculo baseado no meu livro, em que tem beijo entre 2 homens e que a gente fala sobre HIV. E sempre tem um bate-papo depois. E aí uma das pessoas lá que estava na reunião questionou, tipo, nossa, mas vai ter o bate-papo? Porque eu fui em cidades de 30 mil habitantes. E aí a gente na reunião veio e falou assim, vai. O bate-papo vai ter. E assim, a gente chegou em cidades, eu lembro... que assim, do nada, tinha 10 pessoas, faltando 5 minutos. Falei, gente, tudo bem, a gente sabe como é algumas cidades e tudo, divulgação de um espetáculo como esse. De repente, falo, gente, vai atrasar 10 minutos porque os ônibus estão estacionando. Menina, o tiro de guerra da cidade foi. Com as namoradas, as esposas, sentados. Os colégios, tipo, era um anfiteatro de 200 lugares lotados. Amaram, pessoas levantaram para me abraçar no final. Então, assim, porque foi dada uma possibilidade do diálogo. Porque quando as pessoas que estão no poder e conseguem dar esse espaço não dão por medos, a gente também não consegue alcançar e não consegue abrir o diálogo para o resto da população. Bom, eu quero pontuar que aqui a gente abre espaço para esse diálogo. E muitas vezes a gente não é correspondido por pessoas de dentro da própria comunidade. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu não sei se eles acham que, de repente, nós somos pequenos. Ou se eles acham que o que a gente faz aqui não é tão importante. Ou se tem uma glorificação, né, do ocupado, sabe? Sou muito ocupada, minha agenda, e etc. Desculpa te interromper, mas eu acho que não é... Eles não pensam que é raso. Eles pensam que a gente é profundo demais. Porque as pessoas querem, hoje em dia, o que é raso, né? O que é muito mais fácil de acesso. Quando você tem um programa intelectual como o nosso, as pessoas não querem assistir, porque, tipo, eu tenho preguiça de ficar lá, Cansa. 4 gays falando um monte... Entende? Verdade, eu acho que é verdade. exatamente o oposto.
Então, eu acho que tem isso, esse preconceito, né? Onde o diálogo não é correspondido, é aberto, mas ele vira monólogo, uma vez que a gente não tem esse apoio dentro de muita gente que poderia estar aqui com a gente, porque tem um alcance muito grande. E eu falo isso sem mágoa, gente. A vida é feita de escolhas e você que lide com o que a vida escolher para você. Mas eu também acho legal pontuar que eu já disse isso em algumas lives que eu fiz. Inclusive lives que eu fiz com seguidores meus, que são pessoas que agitam culturalmente a sua comunidade na sua cidadezinha, no seu interiorzinho. E eu poderia muito bem ter esse olhar de, gente, pelo amor de Deus, eu sou um apresentador da televisão em São Paulo. Eu vou falar com o seguidor. Porque essa loucura passa pela cabeça de muita gente. Sim, claro. Mas eu topei fazer e foi maravilhoso. Maravilhoso. E tinham quantas pessoas na live? 10, 12. Mas estava tudo bem, porque era no meio da tarde, né? E eu sempre digo Nem que tudo é desocupado, assim. Nem que todo tava- mundo, né, tá ali. Mas uma coisa que eu sempre digo em relação ao que a gente faz aqui. Eu jamais, em hipótese nenhuma, mesmo com todo o hate, toda a crítica pré-conceituosa, eu jamais vou me desculpar por estar fazendo algo positivo para nossa comunidade. E mais do que me desculpar, eu não vou ficar me justificando. Se você tem preconceito com o que a gente faz aqui, porque somos gays e brancos e padrão, como as pessoas gostam de dizer, e classe média, muita gente já chamou até de rica. Olha que maravilhoso. Que os anjos digam amém. Mas que você pegue esse seu preconceito e literalmente venha assistir, porque eu não vou perder o meu tempo que eu poderia estar aqui preocupado em produzir conteúdo para nossa comunidade. Eu não vou perder meu tempo para te explicar o óbvio, pra ficar me justificando. Assiste a gente, sabe? Não, poxa, eu não vou ficar mendigando isso. É justamente a questão de transformar a dor em amor, né? É isso. E aproveitando então que esse chá está em ebulição aqui, vamos dar uma respirada, vamos pro comercial e a gente já volta. Chá dos 5 de volta, servindo diversidade cultural com Paola Valentina. E abrindo esse bloco também servindo o nosso chá quente com a psicóloga e sexóloga Bárbara Menezes, que traça um paralelo entre a expressão da sexualidade no interior e nas capitais, com destaque para a megalópole São Paulo. É com você, Bárbara, arrasa. Oi meninos, oi pessoal. A gente tem que lembrar que preconceito existe em qualquer lugar. As cidades do interior, elas têm uma tendência a ter conceitos um pouco mais conservadores, elas têm uma tendência a manter algumas tradições, alguns hábitos mais conservadores. As capitais, e São Paulo mais especificamente, são cidades que têm uma tendência a serem um pouco mais abertas, mas elas também são compostas de microcosmos, de microgrupos. Então também tem alguns focos culturais, também tem algumas tradições mais específicas e, consequentemente, também tem preconceito. A diferença é que nas capitais a informação circula um pouco mais. São muitas pessoas de fora, são muitas pessoas de outros estados, de outras cidades que transitam ali, né? São muitas pessoas que estão trazendo novos hábitos e novas culturas ali para aquele ambiente. Então isso faz com que aquelas pessoas questionem alguns conceitos e alguns valores que são ali locais. Isso abre um pouco mais de possibilidades de que as pessoas desconstruam, de que as pessoas ressignifiquem esses preconceitos. São Paulo, pessoal, é um mundo à parte. São Paulo, além da quantidade enorme de variação populacional, é um grande polo de tecnologia e de cultura. Então, ser um grande polo de tecnologia e cultura faz com que a cabeça das pessoas se abram mais ainda, né? Principalmente em relação a essas tradições mais conservadoras. As pessoas, muitas vezes, chegam até a ficar invisíveis, né? Você é só mais um ali na multidão. Então isso acaba aumentando a possibilidade de que cada pessoa possa ser quem ela é, que ela possa se vestir como ela quiser, que ela possa explorar a sua autenticidade, a sua sexualidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de se vestir, e que tá tudo bem, né? Então a tendência é maior, mas o preconceito existe em qualquer lugar, isso faz parte do ser humano, independe
de qual é a localização que esse ser humano vive. Então é importante que a gente possa se desfazer desses preconceitos e que a gente possa aprender a respeitar as pessoas como elas são, do jeito que elas são, com a sexualidade, com a orientação sexual e identidade de gênero que elas têm, com a religião que elas têm, com o time de futebol e por aí vai. Que a gente possa realmente viver num mundo em que as pessoas aprendam a se respeitar e principalmente ver a beleza que é a diversidade. Ainda bem que a gente vive num mundo diverso. Já pensou um monte de você andando por aí, tudo igualzinho, robozinho? Que bom que a gente é diverso, que bom que a gente é plural, que bom que a gente vive nessa diversidade como um todo. Então, beijo meninos, até o próximo. Bárbara, sempre muito Bárbara. Paola, tu consegues ver, de acordo com a tua experiência, né, junto com o público do interior, tu consegues ver isso que a Bárbara fala, essa diferença entre a comunidade lá e a comunidade aqui? Muito. Foi maravilhoso o que a Bárbara trouxe pra gente, porque é gigantesca a diferença que a gente tem do interior para a capital e também da capital e os seus territórios, né? Porque é uma multiplicidade cultural, uma multiplicidade de intelecto, de identidades, entende? Então, assim, você pode estar certamente ali mais com a liberdade numa Avenida Paulista, na capital, mas se você for para a Zona Leste não vai funcionar da mesma forma. Então, é algo que a gente tem que pensar. E, claro, obviamente, isso no interior, gente, é cruel, né? Porque como automaticamente temos menos pessoas no interior e tal, aquela coisa do tempo, né? O povo tem um tempo para cuidar da vida do outro. E aí você, né? Olha, fulano ali, fulano aqui, começa esse murmurinho, que começa no murmurinho e acaba na violência. Sim. Entende? Porque é isso, né? Você dá ali, aí já vai indo para várias vertentes. Então, é muito doido a gente pensar isso e é muito doido, doido não, é necessário a gente trazer e levar esta cultura. Trazer de lá para cá e levar daqui para lá, no sentido de fomentar essa pluralidade, né? São Paulo abriga, né? Uma multidão de pessoas de vários lugares, vários países e tudo mais. Mas aí, como que a gente trabalha do que a gente tem para poder repercutir lá e poder melhorar um pouco o cenário? E o cuidado que tem que ter, porque eu acho que a Paula vai concordar comigo, porque eu, com esse retorno a Ribeirão nos últimos anos, também tenho visto como é que funcionam algumas coisas por lá. E aí eu sinto também uma dificuldade nessa comunicação dos movimentos da cidade, porque também é aquilo que a gente sabe. Seres humanos, a gente também, às vezes, tem que tomar cuidado com os pequenos poderes. Sim. E como realmente abrir o diálogo. Então, às vezes eu conheço gente que, tipo, que por questões, e não vou aqui defender nenhum lado nem outro, por questões, eu não me dou bem com fulano que organiza algumas coisas do movimento na minha cidade. E por conta disso você não faz mais nada, não interage, não acrescenta nada, por conta dessas relações. Então, por ser cidades menores, às vezes pode ficar muito mais inflada, né, essas relações ali. Aqui é isso, se você não concorda com tal lugar, com tal ONG, com tal situação, você encontra outros lugares. Isso. Mas no interior é um pouco mais difícil. Então, assim, não desista de tentar participar ativamente das atividades da sua cidade, encontrar formas, né? Eu já fui dialogar várias vezes também com baladas em Ribeirão, o pessoal da Circa, tipo, o que a gente pode fazer junto, para encontrar espaços para isso. E tem que rever também, às vezes, até mesmo os motivos dessas rixas. Não gosto de fulana porque ficou com o boy da minha amiga. É interior, gente. A gente sabe como tudo corre rápido, não tem segredo. Exatamente. E eu acho que também é legal pontuar que não só... Eu costumo dizer que todas as cidades desse país, todas as capitais desse país, na verdade, exceto São Paulo, são interiores gourmet. Entendeu? Ai, demais. Todas. Demais. Não tem como, eu sou de Belém do Pará, já morei em Recife, já morei em Goiânia, já morei em São Luís. Então eu posso dizer que o pensamento é isso. E eu acho que muito desse comportamento que diferencia alguém da megalópole pra lá, o que não é regra, tá? Porque a pessoa da megalópole também pode ser ter um pensamento, né, provinciano. Mas o que eu quero dizer
as pessoas pautam muito de como elas vão agir a partir do que os outros vão pensar. Né? A gente estava falando disso há pouco, de um outro viés, mas a partir de como o outro vai... Não é do que você pensa, é do que o outro vai pensar. E isso tem moldado muito, e isso é muito nocivo. Demais da conta. Você sabe que eu sempre falo isso. Eu demorei muito tempo para entender várias coisas, né? Mas eu me emancipei depois dos 30. Os 30 para mim, o povo fala, né, depois dos 40. Não, com os 30 para mim foi assim, emblemático, né? Hoje eu tô com 34, mas eu me considero uma mulher emancipada, sem preocupação do que o outro vai pensar. Olha, ela tá com o cabelo. Ai, maravilhoso que você tá pensando isso. Eu tô achando outra coisa? E tá tudo bem? Tá gostoso? A mesma coisa dessa padronização social com os nossos corpos, né? Com os nossos corpos trans, inclusive. Onde a expectativa de vida corre até os 32, 34 anos. Por quê? Porque você está bombada no hormônio, você está violentada pela sociedade, você está na prostituição e etc, etc. E pra que você tem que estar bombada no hormônio? Pra quê? Eu cheguei a essa conclusão, né? Eu fiquei numa fila durante 10 anos do SUS para fazer, né? Vou mudar, para mudar o sexo. E aí me ligaram em 2018 falando, Paola, saiu sua cirurgia, venha fazer aqui, né, o protocolo. Eu cheguei na minha casa e pensei, o que isso vai mudar na minha vida? Eu quero saber o que essa cirurgia vai mudar na minha vida. Eu estou fazendo para mim ou eu estou fazendo para a sociedade? E foi onde eu cheguei à conclusão, não, eu estou fazendo para a sociedade. Teremos mulheres com pênis, sim. E tá tudo bem, maravilhoso. Entendeu? E peguei o telefone, passa para a próxima, porque eu não quero. Quem precisa fazer, obviamente, vá lá, faça. É uma questão muito pessoal, né? De cada pessoa mesmo. Então, assim, mas eu me emancipei nessa questão. Os hormônios. Ai, nossa, vivia roxa. Pressão alta, que não sei o quê. Pra quê? Qual é a feminilidade que a gente busca? O que é feminilidade? E pra quem, né? E pra quem é essa feminilidade? Falei, o quê? Pra mim chega. Joguei tudo no lixo. Acabou. Minha qualidade de vida melhorou 100%. Entendeu? Então, assim, não vou deixar e nós não devemos, não só eu enquanto mulher trans, eu acho que a sociedade em geral, que nos coloque, que nos limite, que nos dê tags. Olha, né, o Rafa é isso, essa é a tag dele. Não, eu não tenho tags, eu sou o que eu quiser ser, eu trabalho com o que eu quiser trabalhar, entendeu? Basta eu ter essa iniciativa, essa vontade de evoluir. A vida é uma constante evolução, eu sempre vou falar isso, porque pra mim é isso. Então, assim, a gente precisa parar de pensar nessa padronização, nessa isso. O que é estética? É legal. Eu gosto de estar assim, como vocês estão vendo. Sou uma mulher peru e não tem nada a ver com a minha identidade de mulher trans travesti. Porque eu sou assim, entendeu? Eu amo, eu sou assim, árvore de Natal e tá tudo bem. Muita joia. Olha, aqui é uma virada cultural paulista, você não tem noção. Só que não. Só que não. Mas, enfim, é de cada um. Se você gosta de estar assim, tá ótimo. Mas, assim, que não seja algo que eu esteja fazendo para me adequar ao outro. Entendeu? É porque eu quero fazer. É muito, 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 a gente tem que pensar muito nisso. Eu comecei a sentir esse movimento que tu fizeste assistindo RuPaul Drag Race. Porque à medida que foram chegando as novas temporadas, começaram a aparecer drags que não usavam o peito, que não usavam enchimento, que usavam barba, que não usavam peruca, entende? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, isso é muito importante para as pessoas saberem que não vai ser sempre a drag que tem a colmeia na cabeça, que vai chegar gritando, que tem outras personalidades por trás, entendeu? Sim. Que é uma expressão artística, de modo geral, completamente imutável. A gente precisa ressignificar essa expressão. Sim. A gente precisa, de todos os lados, sabe? É isso, sabe? É a drag que é careca, etc, etc. A gente precisa pluralizar esses corpos, né? Excêntricos, diferentes, seja lá como que cada um queira falar. Mas assim, porque... Senão, cadê aquela inclusão que eu falei lá no comecinho pra você? Onde que fica? Porque sempre fala, ali eu não vou trazer aquela pessoa perto de mim, não, porque ela não tá no padrão. Ela não tá no padrão. A gente precisa trazer todes pra perto da gente, porque senão a gente não muda e continuamos falando da mesma coisa. Maravilhoso, concordo. Mas é que enquanto você estava falando, está sendo altamente, assim, provocador, assim, em termos de conceito e de desconstrução, que é o que a gente propõe muito aqui no chá também, né? Quando você falou da feminilidade, eu lembro que eu estava vendo um story, tava assim, passando lá, tipo, e aí alguém tinha repostado o story de uma mulher lésbica e ela estava falando sobre
a feminilidade. Só que ela falou da feminilidade como uma forma de performar a feminilidade. E aí, é muito louco. É assim que a gente começa a desconstruir as coisas. Porque até então, e isso foi, sei lá, mês passado ou retrasado, não faz muito tempo, eu pensava sobre o ser, né? O ser masculino, o ser feminino. Não é o ser. Você vivencia aquilo, você performa a feminilidade, e isso independe de hormônio, independe de roupa, independe de tudo. Ou você performa ou não, e você escolhe isso. Só, né? Isso só cabe a você, como você vai performar aquilo. E eu amo ficar pensando nessas coisas assim. Mas, assim, você comentou, Paula, sobre... a gente comentou, né, que você trabalhou no Museu de Diversidade Sexual. Para quem não sabe, o Museu de Diversidade Sexual fica localizado no metrô República, que é super região central ali de São Paulo, capital. Naturalmente, tem muita gente passando por ali, ele recebe mais o público LGBTQIA+, só que tem milhares de pessoas por dia que passam ali naquela estação República, né? E essas pessoas, elas são pessoas de diversas raças, diversas crenças, diversos gêneros e formas de se pensar. Você, estando ali, você percebia que existia interesse de outros públicos em relação ao conteúdo do museu? Eles paravam para perguntar, para saber do que se tratava? Muito, porque as pessoas ali, né, como é um ponto de passagem, né, sempre aflorou essa curiosidade, né, para saber o que era. Nossa, olha o Museu do Gay, sabe? As pessoas chegavam, olha o Museu do Gay. E ali é um lugar, eu sou muito grata, como você mencionou o museu, por ter trabalhado nesse espaço, porque trouxe algo em mim gigantesco de aprendizado, de empatia, de conhecimento mesmo, sabe? Torço sempre pelo museu, sempre, porque ele é muito fomentador, né, na nossa sociedade, e tenho muita gratidão por ter podido ter passado nesse espaço, trabalhando e executando, e torço para que exista Museu da Diversidade Social em todos os estados desse país, sabe? Em todos os países, para que não seja uma coisa pautada. São 3 só no mundo que a gente tem até hoje. Isso é ridículo a gente pensar nisso. Então, assim, mas voltando à sua pergunta, era até engraçado, né? Inusitado muitas vezes, porque as pessoas entravam, mas assim, mas como funciona? Mas como que é a questão de sexualidade? O educativo muito bem trabalhado para receber essas pessoas, né? Com carinho, com afeto. E não era necessariamente eles não entravam para ver a exposição, não. Às vezes para pedir uma ajuda. Olha, eu preciso amamentar meu filho. E aí ia lá, sentava num cantinho para fazer essa amamentação. E aí, né, ia conversando já sobre a questão da diversidade, da sexualidade. Então, assim, era muito, muito bacana. E também tínhamos, né, aquelas figuras maravilhosas que entravam com a Bíblia. Eu vou exorcizar esse museu. Porque não sei. Ai, que bom, Senhor. Obrigada, viu? Deixou aqui sua bênção, deixou sua bênção. Aí a gente evoca a Ariana Grande. Thank you, next. E aí a gente segue a vida. Porque é assim que a gente funciona. Então, assim, é muito, muito bacana a gente pensar que está ali, né? Aquele espaço que a pessoa pode entrar ou não, mas que ele existe e que ele tenta comunicar com as pessoas que não entram, porque vocês já passaram por ali, vocês sabem, ele é todo plotado, né? Com as exposições, com as informações, etc. Então, assim, a pessoa, né, olha. Então, assim, é uma aproximação para além da bolha, como a gente estava conversando, né? Como é um lugar de trânsito, metrô, etc. Então, as pessoas, né, tá lotado o metrô, deixa eu entrar ali para passar o tempo, para ver. E nesse passar o tempo e ver, ela acaba, né, consumindo e se educando. Dela, exatamente, né? Conhece uma realidade que não é dela. E a gente traz para perto e daquela forma que eu falei para vocês, com naturalidade, sem imposição. Sem imposição. Entende? Eu gosto demais disso que você fala, porque é o que eu sempre tento fazer, assim, em todos os aspectos. A gente está falando bastante de identidade aqui, e uma das coisas que moldam a nossa identidade é a própria história, né? Sim. E para quem não sabe, o público LGBT, a comunidade LGBT, ela tem uma história, né? Não parece tudo recente, mas não é tão recente assim, sempre esteve ali. E eu queria que você comentasse qual é o tipo de cultura, qual é o tipo de arte também, né, que o próprio público LGBT poderia consumir para se conhecer.
Porque tem muita gente no público, na comunidade LGBT, que não sabe da nossa história, que não sabe como tudo começou, que não sabe das revoltas, porque dentro dessas revoltas aconteceram coisas que moldaram o nosso comportamento de hoje em dia, de como a gente se relaciona com as pessoas. O que você sugere, assim? Olha, você sabe que a gente teve uma exclusão total da nossa memória, né? E estando no museu, uma das pautas, né? Porque a gente valoriza a memória LGBTQIA+, né? Porque era isso, né? A gente vem de uma sociedade que... meu filho era gay, mas não vou lembrar disso, apaguei, joguei fora, acabou. Né? Seja aquela memória física, intelectual, apaguei, não quero. E a gente tem casos, né, de Darcy Penteado, enfim, tem tanta coisa que está ainda, né? Porque a família mantém ali naquela coisa. Então, assim, é importante a gente trazer essa nossa memória, sabe? E entender para referenciar para essa nova galera que está chegando. Aquilo que eu falei, como eu não tive essa referência, o pessoal está tendo, né? Com isso que a gente vai fomentando e vai trazendo. Quando você fala do que consumir dessa cultura, para mim, a cultura que tem que ser consumida é a não elitista. Começar ali as culturas da margem, da periferia, do povo negro, do povo LGBT. Porque é isso, a gente sempre pensa na cultura, quando vocês falam assim, cultura, o que vocês pensam? Vocês acham ela democrática? Não. Eu não concordo, eu não acho. Ela não é democrática. A pessoa que tem R$100 para comprar um botijão de gás, ela não vai pagar na peça de teatro, porque ela precisa comer. Sim. Entende? Então, assim, e como que a gente lida com isso? Não, a gente está ainda naquela, não, olha... O MASP abriu uma exposição. Aí você, né, se arruma para ir para o MASP, finíssimo, porque ali... E aí você pensa naquela pessoa. Eu sou essa pessoa, já passei por isso, né, que estava em total vulnerabilidade, que passava na frente do MASP para tentar arrumar um emprego em qualquer agência ali da Avenida Paulista, que eu olhava e falava, gente, esse lugar não é para mim. Não é para mim, jamais eu posso entrar aqui, eu vou ser maltratada a todo momento. Então, assim, olha o quanto que a cultura, a gente tem essa narrativa de, ela aproxima. Não, mas ela também distancia. Entende? Então, assim, isso me incomodava demais, me doía, porque eu sempre gostei de cultura, sempre gostei de consumir cultura, né? Eu venho da coisa da música, da dança, então, assim, eu sempre gostei, mas não me era permitido. E até dentro dos próprios museus, as pessoas falam, né? Olha, vamos fazer uma atividade extramuro. Gente, você já está legitimando que tem um muro no museu. Sim. Verdade. Entende? Você já legitima aquilo. Então, assim, a gente precisa pautar, trazer essas pessoas. Claro, né, gente? A gente também tem que fazer um filtro. Porque tem gente que faz cada loucura que se considera com a cultura e não é. Vamos ter bom senso. Sim. A realidade é ter um bom senso. Mas, assim, se aproximar desse público, trazer esse público para perto, ver que arte não é só aquela obra de arte que a gente conhecia, né, na história, que nos mostrava. Se aproximar do espaço, porque assim, gente, a minha relação com a Paola não foi porque a gente estava numa balada juntos, o show da Mel C veio depois. Mas foi porque, quando eu fiquei sabendo que tinha um museu, falei, oi, quem é? Como é que é isso? Eu fui até lá e eles sempre foram abertos a conhecer as pessoas. Oi, tudo bom? Como é que é o trabalho de vocês? Como é que funciona? Inclusive, quero que a gente escute o Vitor Hugo, que é um representante do Sesc Ribeirão Preto, para falar um pouquinho como é importante também essas outras instituições levarem para o interior essa discussão de diversidade. Então, fala para a gente aí, Vitor. Olá, meu nome é Vitor, sou técnico de programação aqui do Sesc Ribeirão Preto e falando sobre diversidade cultural, é importante ressaltar que para o Sesc São Paulo, a temática da diversidade cultural já é um valor institucional. A programação de diversidade cultural do Sesc apresenta ao público diferentes atividades que estimulam a convivência e o respeito entre as pessoas, independente da origem, cultura ou orientação sexual. Independente dos avanços que tivemos nos últimos anos, ainda é difícil, principalmente no interior de São Paulo, pautar assuntos que falam sobre as lutas, demandas e conquistas, não só da população LGBTQIA+, mas também das mulheres, indígenas e todos os grupos que são considerados minorizados. Para o Sesc São Paulo, sendo uma instituição de caráter educativo, que trabalha com a educação permanente, educação não formal, a diversidade cultural perpassa toda a sua programação. Desde a área esportiva, socioeducativo, atividades teatrais,
atividades de circo, dança, música e turismo social. A diversidade cultural é um tema que está sempre em pauta na programação do SESC. Vitor, obrigado, gente. Assim, claro que fui puxar a sardinha pro meu lado, é um Sesc Ribeirão Preto, mas é também um Sesc que eu cheguei lá igual cheguei no museu. Oi, tudo bom? Conheci o Vitor e fui propondo trabalhar juntos lá com eles. E o Chá já foi várias vezes. E o Chá, também. exatamente. O Chá, nossa, verdade, a gente já foi A gente só não foi esse três. ano por causa da pandemia. Né? Só chamar a gente pode fazer um online. Mas obrigado mesmo, porque eu acho que é isso. É importante todas as instituições, e você na sua cidade, não tem um Sesc, não tem... Chega na Secretaria de Cultura, chega nos lugares e pede, fala, olha, sinto falta de ter um trabalho com um tema aqui na minha cidade. Vai lá você movimentar, Bi. Coragem. Quero te agradecer, Paola, quero te agradecer imensamente, porque uma coisa que a gente sempre busca aqui, mais do que pessoas que representem cada aspecto da nossa comunidade, são pessoas que conseguem passar a mensagem. Esse é o mais difícil, sabe? É o mais difícil de todos. Tem muita gente preta, muita gente gorda, muita gente trans, mas a gente precisa de pessoas que consigam passar uma mensagem com clareza. E eu acho que foi tudo que a gente teve aqui hoje. Eu quero te agradecer muito por isso. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês, amei esse momento, já me deixou emocionada e o cílio já vai caindo. E olha, eu quero vocês no Paola Convida. Mas quer falar eu onde as Acho pessoas te digno. encontram? Vai Não. aparecer aqui, mas fala. Te que é- oportuniza. Pois é, né? Nessa coisa da pandemia, acabou acontecendo esse projeto Paola Convida, que é um talk show virtual que eu trago convidados famosos e não famosos, porque tem gente não famosa muito mais interessante que famosa, viu, Brasil? E aí a gente a gente traz informação e diversão, né? Com quadros divertidos, que é o que eu sou. Bom humor, eu gosto eu sou assim, né? Chega, a gente tá lidando muito, né? Vamos usar a frase de Narcisa, é muito ré, pra pouco ha. A gente precisa de mais ha, não é? A gente precisa de mais ha na vida. E aí surgiu o Paola Convida e já, né, com esse trocadilho no nome, porque estou viva com 34 anos, uma mulher trans travesti, com 34 anos viva, então assim, opa, louvemos, né? E aí trago esses convidados e eu quero vocês nesse gangbang, assim, talk show. Olha, eu acabei a segunda temporada ontem, inclusive. Sim. E agora sigo pra terceira, provavelmente tô torcendo que fisicamente, né? Porque tá rolando aí, estão chegando coisas, então tô bem feliz. E é isso. Nossos corpos na mídia, na música, na dança, no teatro, em várias linguagens da cultura, porque a gente precisa disso. E a gente não vai abaixar a cabeça mais e ninguém vai nos calar nunca mais. Então é isso daí. Lidem com isso, né, Brasil? É com isso, com esse recado mais do que importante, claro, a gente termina hoje. Então um beijo, a gente se vê semana que vem. Que tal, gente, deixar aquela escada ali de fundo? É pra relembrar aquela época. Ai, me lembra uma certa época. E a Matheus, não lembra que foi ideia dela? Foi. Tinha um ano que tinha um cenário horroroso. Era tipo aquele fundo verde, com aquela escada pendurada, o extintor, um cone de... E a gente, legal, coisa bastidor. Um ano disso. É normal. Hoje eu acho, na época... Na época era ok. Hoje eu falei, meu Deus, olha... Gente...